Vai. Roberta, hoje não foi ninguém condenado. Agora vai você. Escreveu meu nome errado. Agora falta a opção. Roberta, você Estava jogando a minha aula. colocou meu nome errado, Roberta. Roberta, você colocou meu nome errado. É Manda o Victor. Caio com ele também. Oxi, Caio foi lá jogando, eu hein? joguei uma vez. Duas. Caralho, eu Joguei joguei uma. Roberto, pode crer, Roberto. Eu já preparei sua aula. Deixa o Caio. o Caio. Não, beleza. Tá bom, não é nada não. Tá bom, velho. Você não manda nada. Aqui a gente vai pra Carolina, não foi eu. Nossa, mano. Meninos, a gente começa a Segunda Guerra Mundial, a gente ainda não vai entrar na guerra propriamente dita. Vamos entender o que estava acontecendo ali na Europa, né, para a guerra acabar acontecendo. Primeira coisa, a gente vai ver que com a ascensão dos governos fascistas na Itália e na Alemanha, o regime de forças vai mudar. Vamos lembrar o que aconteceu. Acabou a Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha foi bastante penalizada. Não podia ter exércitos, quer dizer, ela podia ter exército, mas era um exército só para proteção. Ela não podia ter um exército para avançar sobre outros territórios. Tá? Ela não podia comprar armas, ela tinha que se manter com o arsenal que ela já tinha, que era um arsenal relativamente grande, porque ela participou bem da Primeira Guerra Mundial. Então, ela não podia mexer nos exércitos, alistamento obrigatório não podia mais, tá, na Alemanha. E a Itália também foi penalizada, porque a Itália perdeu territórios, tá, no final lá da Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes. Só que com a ascensão dos governos fascistas, tanto na Itália quanto na Alemanha, a gente já estudou isso, eles vão começar a ter um discurso muito belicoso. O que é discurso belicoso? É um discurso de guerra, de entrar em outros territórios, invadir territórios, de construir grandes impérios. Tanto a Alemanha quanto a Itália tinham um discurso imperial, tá? De construir, no caso da Itália, reconstruir o Império Romano, tinha sido lá na Antiguidade, quanto a Alemanha reconstruiu o Império Alemão, que de fato nunca existiu, mas que eles imaginavam algo que teria acontecido durante a Idade Média. Tá? Mas de fato esse Império Alemão nunca existiu. Então a ascensão desses estados fascistas vai fazer com que esses dois países abandonem o Tratado de Versalhes e comecem a cultivar um imperialismo, querendo entrar em territórios e, no caso principalmente da Alemanha, reconstruindo os exércitos silenciosamente, tá? Ele vai investir em armamento, vai começar, o Hitler principalmente, investir em indústria de armamento, que a gente estudou isso, eu falei para vocês, o regime hitlerista, o regime nazista, ele vai investir em indústria e principalmente em indústria de armamento. Mas aí vocês podem pensar, tá, ele está descumprindo aí o Tratado de Versalhes na cara dura. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem, tá? Por quê? O principal problema das grandes potências europeias na época, principalmente a Inglaterra, era o comunismo da União Soviética. Eles já estavam ali em briga, em luta contra o comunismo. Que a gente vai ver que depois da Segunda Guerra o negócio vai escalar. Né? A Guerra Fria vai ser a briga entre dois blocos, que é o bloco capitalista e o bloco comunista. Aqui ainda não está assim, mas já há um temor muito grande que a Revolução Russa que a gente estudou se espalhe pela Europa. Então a grande briga deles, da Inglaterra e dos Estados Unidos, era contra a
justamente quando a União Soviética e a Alemanha se uniram, tá? Então a gente tem aí esse imperialismo alemão construindo um espaço imperial, querendo construir um espaço imperial, vai investindo em armamento, reorganizando o exército, até que ele vai começar a invadir territórios, no caso da Alemanha, tá? Que territórios ele vai invadir? Primeiro, ele vai invadir a Áustria, ele vai invadir depois a Tchecoslováquia. O que é a Tchecoslováquia? É um país. Esse país não existe mais, tá? Hoje em dia não existe, Não, a Tchecoslováquia não existe mais. Hoje são dois países, que é a Eslovênia, a Eslováquia e a República Tcheca. São dois países diferentes. Essa região é chamada de Sudetos. Só sei que tá. Essa região é chamada de Sudetos, tá? Roberto, Oi. a data aqui não tá errada, não, na Segunda Guerra? Não é 38, não? Não, 39. 39 ele começa a guerra. Em Tá? 38, nós Em 38 ele está formando o bloco. Mas ele está invadindo o território. Mas não começou a guerra ainda. Volta aqui, Gabriel. A Áustria era um território que tinha muitos alemães. Então, não foi estranho que a Alemanha anexasse a Áustria, tá? Apesar de ser um território em disputa com a França, não teve problema. E sobre os Sudetos aqui? Sobre esse território dos Sudetos? Para conseguir anexar os Sudetos, para conseguir anexar os Sudetos, a Alemanha ela vai fazer um contrato com a Inglaterra, que é a Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, a Inglaterra vai liberar a anexação dos Sudetos, tá? Então tá tudo bem. Isso é o que se chama, a gente chama de política de apaziguamento. A França e a Inglaterra, que eram essas superpotências europeias, eles guardem o selo lá. Roberto, não me liga, né? Não. A Inglaterra e a França vão fingir que não estão nem aí, tá? Justamente porque o problema é aí a União Soviética, tá? Isso em relação à Alemanha. Vamos agora lá para a Itália. A Itália quer recuperar os territórios que ela tinha perdido na Primeira Guerra Mundial. Então, o que ela vai fazer? Ela vai para cima da África, porque ela queria os territórios africanos que ela tinha perdido. Ela vai então invadir a Etiópia. A invasão à Etiópia também não vai ser um problema. Por que não vai ser um problema? É na África, a Europa não se interessa, tá? Ao mesmo tempo, no outro lado, o Japão vai começar a invadir o Japão. Também tinha um governo fascista, Gabriel. O Japão também tinha um governo fascista, tá? Que é do Hirohito. O Hirohito também tinha a mesma ideia de construir um grande império japonês, remetendo a um Japão medieval, que era imperial e que tinha territórios que depois vão fazer parte da China, tá? E ele vai anexar a Manchúria. Dessa forma, a gente tem o que aí? 3 países que são fascistas, com governos fascistas e governos de interesse imperial, que vão formar o eixo Roma-Berlim, tá? O que é o eixo Roma-Berlim? É um bloco militar, tá? E
Liga ali, Roberto, com a criança. Arrasta pro lado, aí você acende pra depois subir. Acho que já. Meninos, a técnica do bem? Sim. Depois o Japão vai entrar no eixo. Do lado da Itália e da Alemanha. Tá? Lembrando, o eixo da guerra é uma reunião de países fascistas. O eixo Roma-Berlim depois vai entrar a Espanha, porque a Espanha também era fascista, tá? A Espanha também faz parte do eixo mais tarde. Estamos aqui então em 38. A Alemanha já anexou a Áustria, já anexou os Sudetos. Meninos, por favor. Já anexou a Áustria, já anexou os Sudetos. A Itália está entrando em territórios na África e o Japão está entrando em territórios chineses. Tá? Só que aí o Hitler ele quer a Polônia, em especial a Polônia. Tá? Por quê? Porque a Polônia também é um território que tem muitos alemães. Só que a Polônia já é um território mais complicado. Deixa eu achar a Polônia aqui para vocês verem. A Polônia, ela é aqui, ó. Ela fazia fronteira com a União Soviética. Porque todos esses territórios aqui faziam parte da União Soviética, tá? Então aí tinha um problema. Porque tanto o Stalin Victor quer a Polônia, quanto o Hitler. Então temos um problema aí. A Rússia quer a Polônia e a Alemanha quer a Polônia. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um pacto de não agressão e vão dividir a Polônia. O leste da Polônia fica com a União Soviética e o outro lado fica com a Alemanha. Neste momento, somente neste momento, União Soviética e Alemanha serão amigos. Depois de quanto tempo esse pacto acaba? Acaba quando começa a guerra. Quando a guerra começar, a Rússia, né, a União Soviética vai ter que se posicionar e aí o próprio Hitler rompe o pacto. Ele vai entrar no resto do território da Polônia. Então eles vão fazer esse pacto de não agressão. Olha, a gente divide a Polônia, nem eu entro em guerra com você, nem você entra em guerra comigo. Se tiver uma guerra, a gente não entra em guerra um com o outro. Beleza? Beleza. Aceitaram o pacto. Quando eles entram na Polônia, a Alemanha entra na Polônia, aí a Inglaterra vai decretar a guerra à Alemanha. Roberto, na sua Tá? opinião, a Alemanha já tem esse sabe Provavelmente, sabendo já que ia ter do guerra. histórico, né? Porque ela fez todo o processo para a guerra. Sabe? Ela anexou território e foi se armando, e foi se armando, e foi se armando. Qual era a ideia da Alemanha? A Alemanha foi muito inteligente, taticamente, aqui. Por quê? O que ela fez? Ela se armou, entrou na Áustria, entrou na Tchecoslováquia, ela está com um território grande, entrou em parte da Polônia. E ela pensou o seguinte, cara, eu estou super armada, eu vou acabar com essa guerra rapidinho. Ela já tinha tentado fazer isso na Primeira Guerra, mas ela não estava tão bem armada quanto ela estava aqui. Porque o governo fascista, o governo nazista do Hitler, o que ele vai fazer? Ele vai concentrar todos os esforços do Estado na guerra. Acabou qualquer outra coisa. Tá? Não tem preocupação com o social. Não existe isso. É preparação para a guerra. As pessoas lá estão preparadas para a guerra. Os homens estão preparados para a guerra. Então, ele pensou, vamos entrar em guerra sim. A Inglaterra decreta a guerra em 38. Mas a gente vai acabar com essa guerra rapidinho. Principalmente, ele tem em mente, ele sabe
escuta rádio Saber. Sensacional. União Soviética não tem nada a ver aqui. Escuta rádio Saber. A Inglaterra, gente, vamos lá, preste atenção no que eu estou perguntando. A Inglaterra vai entrar em guerra com a Alemanha. Quando ela entra em guerra com a Alemanha, quem vai entrar na guerra junto? O Japão e quem mais? A Itália. Porque eles têm um eixo. Lembra como é que foi na Primeira Guerra? A mesma coisa da Primeira Guerra, lembra? Como tem um bloco, eles vão entrar na guerra juntos. Então, para a Alemanha, essa guerra ia ser super mole, super fácil de resolver. Porque quem tem um exército grande aqui? Quem vocês acham que tem um grande exército aqui na Europa? Além da Alemanha. Não, a Rússia. A União Soviética, no caso, né? Que a Rússia não existia mais. A União Soviética tem um exército enorme e excelente. Só que a União Soviética vai entrar em guerra contra a Alemanha? Não, porque eles têm um pacto de não agressão. Mas a Alemanha mais pra frente vai quebrar. Aqui tudo bem, gente? A gente vai ficar por isso por enquanto, tá? A Alemanha não. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Então não pode usar o celular. E agora, Roberto? Continua não podendo usar o celular. Não, você. Eu vou mostrar Olha, Halloween. Roberto, você passar um filme, né? Pois é, eu passei um filme do João Marco, eu funcionou muito bem. Vou ver se eu penso num filme melhorzinho pra vocês. O Ferrari é muito chato. É muito grande. Ai! Nossa, dou uma aula, velho. Vou dar o celular. Arthur, Maria. Voltem aqui, prestem atenção aqui rapidinho. Porque vocês vão fazer uma atividade na semana que vem sobre essa cultura, tá? Não sei se vocês já viram essa cultura. Alguém já viu? Não. Sem os lápis dela. Eu que tô com lápis para escrever, ela tá sem pochete. Aí ela falou que você tá. Vou olhar lá em casa. Ela vai lá, vai entender, depois fazer O que ela sumiu? tá guardada. Pois é. Ela sumiu foi só. Pochete de Não, ela sumiu tudo, ela não tem lápis como?